Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física e vamos ver essa questão. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo e bem assistir as outras resoluções. Tem as outras questões do Enem, tem revisão, tem aulas completas, tem questões de vestibulares de outros concursos, anos anteriores, bastante coisa no canal, certo? Pois bem, veja só. Uma caixa decorativa utiliza duas pequenas lâmpadas. L1 de 6 volts e 9 watts e L2 de 12 volts e 18 watts, ligadas em série a uma bateria de tensão VQR. Um fio resistivo QR de 48 centímetros está ligado em paralelo à bateria. 5 pontos A, B, C, D e E dividem o fio QR em 6 segmentos de comprimentos iguais. O circuito também tem um amperímetro com 2 terminais. Um dos terminais P está ligado ao fio entre as duas lâmpadas. Outro terminal S está livre e será ligado ao fio QR. Dependendo do ponto em que esse terminal livre for conectado, ocorrerá a mudança na tensão a qual as lâmpadas são submetidas. Os demais fios do circuito têm resistências elétricas desprezíveis e a figura ilustra esse circuito. Em qual desses pontos o amperímetro deve ser conectado para que as lâmpadas acendam exatamente segundo as especificações de tensão e potência elétrica fornecidas? Ou seja, onde é que eu tenho que botar esse pontinho S aqui? Né? Em A, B, C, D ou E? Pois bem, tem duas maneiras de resolver essa questão. Uma delas aqui é que eu vou usar agora, analisando ali o circuito direitinho, e outra é com uma técnica que é bastante incomum ali na prova do Enem ou qualquer vestibular. Geralmente costuma cair mais em vestibulares, em concursos militares. Mas bem, olha só, primeira coisa, vamos analisar a corrente elétrica que tem que passar por L1 e L2. Tá? Como as informações que eu tenho ali é de potência e diferença de potencial, eu vou usar ali a expressão da potência, que é a diferença de potencial vezes a corrente. Ou seja, a corrente vai ser o quê? A potência divididos pela diferença de potencial. Peguei esse V, passei para o outro lado dividindo. Tá? Então, assim, I1 vai ser a potência I1, 9 watts por 6 volts. Nem vou fazer essa divisão aqui agora, deixa assim. I2 vai ser então ali, ó, 18 watts por 12 volts. Tá? Que se eu dividir em cima e embaixo por 2, dá 9 sobre 6. Ou seja, só olhando aqui, I1 tem que ser igual a I2. Ou seja, a corrente que está passando por essa lâmpada, se ela for I, por essa segunda lâmpada tem que ser I também. As correntes têm que ser iguais, certo? Ou seja, essa conexão tem que ser colocada de forma que a indicação no amperímetro de corrente seja zero. Não pode passar corrente pelo amperímetro. E aí, como é que a gente faz isso? Certo? Bem, eu tenho aqui o valor da corrente elétrica para os dois, certo? E aí, o que, que eu posso fazer, né? Eu posso descobrir a resistência de cada uma dessas lâmpadas, certo? Né? Como é que eu calculo a resistência? Tá? Resistência, ou melhor, lá da primeira lei de Ohm, diferença de potencial é resistência vezes corrente. Ou seja, a resistência vai ser diferença de potencial divididos pela corrente. Né? Peguei esse que está aqui multiplicando, passei para o outro lado dividindo. Se esses dois são iguais, né? Bem, 9 divididos por 6 dá 1,5. Tá? Vou fazer aqui rapidinho, olha ali, ó. Dá 1 vezes 6, 6. Sobra 3. Não cabe, bota uma vírgula, bota um zero. 30 por 6, 5. 5 vezes 6, 30. Tá? 1,5. Certo? E aí o que, que eu tenho? R1 vai ser o quê? Vai ser a diferença, o potencial dele, 6 volts, divididos por esse 1,5. Isso aqui dá quanto? Isso aqui dá 4 ohms. Tá? Ali, ó, 6 dividido por 1,5. Bem, equilibra as vírgulas, cancela ela, 60 por 15, 4. E o R2 é o quê? É o 12 volts divididos por 1,5.
Veja, eu estou dividindo exatamente o dobro. Então aqui vai dar 8. Estou dividindo o mesmo valor, estou usando o mesmo denominador, só dobrei em cima, então o resultado dobra também. Tá? Daí veja só, eu tenho aqui, tá? 4 ohms e aqui eu tenho 8 ohms. Tá? O que acontece? E a queda de potencial deles é de forma que aqui, né, o L1 vai ter metade da diferença de potencial de L2. E pela proporção das resistências. Ou seja, eu tenho que conectar esse S de forma que o seguinte, tem que obedecer uma proporção. Que a resistência entre a posição X, que eu não sei, e a posição R tem que ser igual ao dobro da resistência da posição Q dessa posição X. Ou seja, eu vou botar esse ponto em algum lugar. Aqui vai ter uma resistência que eu vou chamar de RQX. E aqui vai ter uma resistência que é RXR. Só que tem que obedecer a mesma proporção dessa conexão acima, para eu garantir que não vai haver passagem de corrente nesse amperímetro. Tá? Só que, bem, lembremos o seguinte: resistência, aí é a segunda lei de Ohm. É a resistividade vezes o comprimento divididos pela área. Ou seja, se eu abrir isso aqui, né, ó, eu vou ter ρ L XR sobre A, né, substituir essa fórmula aqui, tem que ser igual a duas vezes ρ L QX sobre A. Bem, nem precisava fazer muito isso, a gente só vai descobrir que a distância que eu tenho que colocar de X até o ponto R, lá o final, tem que ser o dobro da distância que eu estou colocando ali no início. Ou seja, né, eu estou dividindo em 6 segmentos. Do ponto X que eu quero, olha só, eu tenho que ter o dobro dessa quantidade. Então aqui é nosso RQX e aqui tem que ser 2RQX. E a gente vê que essa proporção bate se eu faço a conexão no ponto B, né? Porque aqui, ó, o que acontece? Eu vou ter 2 segmentos e aqui eu vou ter 4 segmentos, tá? Então o nosso resultado ali é o item B, certo? Bem, eu ia dizer que eu ia falar um outro método, tá? Que é um baita atalho, né? Não precisa disso tudo, mas fazendo isso aqui porque não é uma coisa comum aparecer no Enem, mas aí é uma técnica que é a chamada ponte de Wheatstone, tá? Que é justamente para essa situação. Eu tenho um resistor R1, um R2, um R3 e um R4. Eles estão ligados assim dessa forma e aqui tem o que seria um amperímetro. Quando a ponte está equilibrada, tá? Equilibrada, não há passagem de corrente por este amperímetro. Esse cara aqui acusa zero. E quando que isso vai acontecer? A situação é que R1 por R4 tem que ser igual a R2 vezes R3. Ali R1 era 4, né? Então, 4 R4 tinha que ser igual ao R2, que é 8. 8 R3. Cancelando aqui, tu teria que R4 tem que ser igual a 2 R3. Ou seja, essa resistência tem que ser o dobro dessa. Como lá da lei de Ohm, a resistência depende do comprimento, então a gente chega direto que, né, o comprimento 4 tem que ser o dobro do comprimento 3, que é a mesma conclusão que a gente chegou aqui, né? Tá? Só que, claro, não é um negócio que cai, certo? Com tanta frequência assim.
né? No Enem, na verdade, acho que foi a primeira vez que eles cobraram ponte, uma questão que envolva a ponte. Só que, bem, dá para resolver de outras maneiras e foi como eu fiz de início ali, né? Porque isso aqui é mais comum em concursos militares, que daí eles aparecem, né, mais vezes, certo? Mas aí são duas maneiras que a gente consegue enxergar o resultado, certo? Bem, pessoal, essa foi a questão. Espero que tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas ou sugestões, posta nos comentários. E bem, não deixe de assistir aos outros vídeos, às outras questões, resoluções. E desejo então vocês bons estudos e até a próxima.